Muito bem, essa é a aula do dia 9 de setembro de 2020, aula de álgebra linear. Nós vamos continuar falando sobre diagonalização, certo? Nós vamos ver que, primeiro, que autovalores distintos correspondem a autovetores linearmente independentes. Tá? Depois disso, nós vamos exibir um exemplo onde um autovalor vai corresponder a mais de um autovetor Li. Tá? Vamos discutir brevemente a noção de multiplicidade de um autovalor, que pode ser de dois tipos, a multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica. Eu vou definir isso direitinho e a gente vai discutir daqui a pouco. Então vamos lá. Então primeiro nós vamos mostrar que autovalores distintos. Então a ideia é essa aqui, autovalores distintos implica autovetores Li, linearmente independentes. Vamos elaborar um pouco mais essa ideia, né? Lembrando que se a gente tem um operador linear, né, sobre um espaço vetorial, e lambda um elemento de K, onde K é o corpo onde eu considero os escalares aqui do V, tá? Um V pertencente a V diferente de zero é chamado autovetor, pertencente a lambda, mas eu prefiro a palavra associado ao autovalor lambda, se quando eu aplico o operador linear ao vetor V, isso é a mesma coisa de multiplicar o V pelo escalar lambda. Ou seja, um autovalor é um vetor que não muda de direção, um vetor não nulo, é importante que ele não seja zero, tá? Então ele vai ter uma direção, e quando eu aplico o operador linear ao t, ele não vai mudar de direção. Então é uma coisa mais ou menos assim. Você tem aqui, digamos, se eu tiver um operador no plano, tá? E aqui eu tenho a imagem. Então, se eu tiver aqui um vetor e a imagem dele pelo operador t, vai ter a mesma direção. Ele só aumenta de tamanho, diminui ou possivelmente muda de sentido, mas não de direção. Isso é importante para que nós possamos diagonalizar o operador. Então, se nós conseguirmos encontrar uma base formada por autovetores do operador, nessa base o autovetor é representado por uma matriz diagonal. Tá? Bom, vamos lá. A gente já viu isso, já viu que é possível, inclusive, transformar a matriz do operador numa base qualquer na matriz diagonal correspondente a essa base formada por autovetores. Então, o que a gente quer aqui é demonstrar o seguinte teorema. Seja T de V em V um operador linear. Então a gente tem aqui um operador linear sobre um espaço vetorial. Aí a gente tem aqui um conjunto de autovalores, tá? Então, suponha que lambda 1 até lambda n sejam autovalores de t com lambda i diferente de lambda j, se
se o I for diferente de J. Tá? Então, os autovetores associados, V1 até Vn, associados aos autovalores λ1 até λn, respectivamente, são LI, são linearmente independentes. Isso é importante porque se nós conseguirmos uma quantidade de autovalores igual à dimensão do espaço, tá? Supondo que o espaço tem dimensão finita, se nós conseguirmos encontrar uma quantidade de autovalores igual a essa dimensão, então o operador é diagonalizável. Por quê? Porque eu vou ter n vetores linearmente independentes, onde n é a dimensão do espaço, consequentemente eles vão formar uma base. Tá? Então vou botar aqui, observação. Em particular, se a quantidade de autovalores é igual à dimensão do espaço, então, sob as condições do teorema, que condições? Os autovalores serem distintos, tá? Do teorema, a T é diagonalizável. Certo? Então vamos demonstrar esse teorema. Ele é diagonalizável nesse caso porque os autovetores vão formar uma base do espaço. Tá? Então vamos começar a demonstração do teorema. A demonstração vai ser por indução sobre N. Então, o que é indução sobre N maior ou igual a 1? Eu vou considerar primeiro o caso N igual a 1. Se N for igual a 1, você tem só um autovalor, tá? E tem um autovetor correspondente que é diferente de zero. Tá? Então, o conjunto formado por um só vetor não nulo é LI. É linearmente independente. A única possibilidade de um vetor só ser LD é se ele for zero. Então, nesse caso, o resultado é evidente. Tá? Para n igual a 2, nós já fizemos. Tá? Para n igual a 2, eu nem precisava fazer, porque eu só preciso do caso inicial e do passo de indução. Então, nesse caso do n igual a 2, a gente já fez na aula anterior. Tá? Já foi feito. Tá? Mas, se você quiser relembrar, a mecânica desse caso n igual a 2 é muito parecida com o que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá? Com o passo de indução. Então, a hipótese de indução é a seguinte: suponha que o resultado vale para n-1 autovalores. Tá? Se você tiver n-1 autovalores 2 a 2 distintos, os autovetores correspondentes vão ser linearmente independentes. Isso é a hipótese. Tá? Então vamos fazer o passo de indução. Como é que é o passo de indução? Vou pegar os L1, lambda 1, desculpa, até lambda n, autovalores de T. Tá? Como eles são 2 a 2 distintos, se um deles for igual, ou no máximo um deles pode ser zero. Tá? Então, se um deles for zero, se o último for zero, eu troco de posição com outro para que o último eu possa supor que é diferente de zero. Tá? Supor que esse último é diferente de zero. Então, vamos mostrar aqui os vetores
correspondentes são LI. Então eu tenho aqui uma sequência de vetores, são os autovetores correspondentes, né? Cada um corresponde ao autovalor com o mesmo índice. Tá? Então alguma coisa assim, né? Quer dizer, o T, eu sei que o T de VI é igual a lambda I, VI, qualquer que seja I, variando de 1 até N. Bom, aí eu quero mostrar que esses vetores V1 até Vn são LI. Então o que é que a gente faz? Qual é o procedimento padrão? A gente pega uma combinação linear dando zero, tá? Onde esses alfas são todos elementos do K. E eu vou mostrar que isso aí implica que cada alfa desses aí é zero. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, bom, primeiro vamos guardar essa igualdade, tá? Essa igualdade aqui. Eu vou chamar essa igualdade de 1. Vamos aplicar a T a essa igualdade de 1. Então você tem T de alfa 1 V1 mais etc. até alfa n Vn igual a T de 0. Mas como a T é linear, o T de 0 é 0. Também pela linearidade da T, a combinação linear ela distribui. Então você vai ter uma coisa assim, ó, T, alfa 1 T de V1 até alfa n T de Vn. Isso igual a 0. Só que cada T de VI, eu sei o que é, né? Ele é um múltiplo do VI. Então isso aqui implica que alfa 1, lambda 1 V1, o que é lambda 1 V1? É o T de V1. Tá? Até eu vou fazer os dois últimos aqui, ó, alfa n menos 1, lambda n menos 1 Vn menos 1, mais alfa n, lambda n, Vn, isso aqui é 0. Tá? E isso aqui eu vou guardar também. E vou chamar isso aqui de 2. Agora a gente tem a igualdade de 1, essa que está aqui, né, dentro do retângulo vermelho, e a igualdade de 2, que é essa que a gente tem aqui, dentro desse outro retângulo vermelho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicando, multiplique 1 por lambda n, certo? Por lambda n. Que eu sei que é diferente de 0. Diferente de 0 porque se for 0 eu troco com outro. Quando a gente faz isso, o que é que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, vamos ver de novo o que é a 1. Alfa 1 V1 é a combinação linear dando 0. Quando eu multiplico por lambda n, o que eu vou obter aqui é o seguinte, alfa 1 lambda n, V1, mais etc. Né? Alfa n menos 1 lambda n, Vn menos 1, mais alfa n, lambda n, Vn igual a 0. Aí eu tenho aqui uma terceira identidade, terceira igualdade, tá? 3. E agora eu vou fazer 2 menos 3. Vou pegar 2 e vou subtrair de 2 a igualdade de 3. E o que é que vai aparecer? Bom, primeiro, quando eu subtraio, essa última parcela aqui vai ser cancelada, né? Porque é alfa n, lambda n, Vn nos dois casos. As outras não vão ser canceladas porque tem sempre um lambda diferente. Mas eu posso colocar o alfa em evidência cada vez, né? E eu vou ter coisas desse tipo aqui, ó. Isso aqui V1 mais, etc. Alfa n menos 1, lambda n menos 1 menos lambda n. Isso aqui é um n, Vn igual a 0. Tá? Mas veja, desculpa, Vn menos 1. Mas veja o seguinte, todos os autovalores são distintos. Tá? Estou supondo que eles são distintos, 2 a 2. Eu não escrevi isso aqui, mas é a hipótese do teorema. Em particular, se eu excluir o último autovalor, se eu excluir o lambda n, os autovalores do lambda 1 até o lambda n menos 1 são todos distintos. E pela hipótese de indução, o resultado, que resultado é esse?
Se eu tenho n-1 autovalores distintos, os n-1 autovetores correspondentes são linearmente independentes. Então, nesse caso aqui, eu já sei que esses vetores aqui do V1 até o do V1 aqui até o Vn-1, eles são todos Li. Então, isso aqui implica, tá? Como esses vetores são Li, isso implica que α1 vezes lambda1 menos lambda-n é igual a zero, assim por diante, até αn menos 1, lambda-n menos 1 menos lambda-n é igual a zero. Mas veja que todos os lambdas são distintos. Então, o lambda1 tem que ser diferente do lambda-n, portanto, essa diferença é diferente de zero. E assim por diante até esse último aqui, o lambda-n menos 1, que é diferente do lambda-n. Portanto, essas diferenças são todas não nulas. Isso obriga os alfas a ser zero. Tá? Então, você vai ter aqui, isso implica que α1 é igual a zero, até αn menos 1 é igual a zero. Tá, voltando a 1, a gente vai ter o seguinte, o que é 1? 1 é essa aqui, né? Então eu tenho aqui a α1V1 até a soma de α1V1 até αnVn igual a zero. Mas dessas parcelas, as primeiras, as n-1 primeiras, eu já sei que são zero, porque os alfas são iguais a zero. Então sobra só a última. Tá? Obtemos o seguinte, αnVn igual a zero, com o Vn diferente de zero, claro, porque o Vn é autovetor. Isso implica que o αn também tem que ser zero. Então, o que é que a gente fez aqui? A gente considerou uma combinação linear desses vetores de V1 até Vn e chegou à conclusão de que todos os escalares têm que ser zero. Portanto, o resultado vale. Quer dizer, o que é o resultado? Os vetores serem Li. Também para N. Certo? Bom, pelo princípio da indução, né, o teorema está demonstrado. E aí você... então vamos escrever aqui, pelo primeiro princípio de indução, vale o teorema. Tá? Primeiro princípio de indução vale o teorema. Muito bem, então você tem aqui uma situação interessante. Quando você tem uma matriz ou um operador e quer diagonalizar, se você encontrar autovalores distintos, tudo bem. Então, esse operador ou essa matriz é um operador diagonalizável. Tá? Mas não vale a volta. Quer dizer, se você encontrar autovalores que não são todos distintos, quer dizer, se você encontrar, por exemplo, você tem uma matriz 3x3 e calcula os autovalores e encontra apenas 2, isso não quer dizer que ela não é diagonalizável. Ela pode ser diagonalizável, você só não tem como concluir diretamente. Tá? Você precisa fazer as contas. Certo? Então vamos ver um exemplo aqui. Exemplo para ilustrar esse ponto. Né? Quer dizer, primeiro eu vou escrever a observação. A observação não vale a recíproca. O que é a recíproca? Ou seja, um operador pode ser diagonalizável ou sendo mais específico, né? Os autovetores podem ser Li sem que necessariamente eles correspondam a autovalores distintos. Tá? Vamos escrever primeiro isso aqui, mesmo que
não tenha a n igual a dimensão do espaço autovalores distintos. Certo? Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: você tem uma situação como essa. Quando você encontra o polinômio característico, a gente sabe que os autovalores são as raízes do polinômio característico. Então você tem o P de lambda aqui é alguma coisa mais ou menos assim, uma coisa mais ou menos assim, lambda menos lambda 1, tá? Elevado a um certo alfa 1, ou vamos escrever assim, para não colocar muita letra grega, lambda menos lambda 1 elevado a m1 até lambda menos lambda r elevado a mr. E isso aqui a gente chama de multiplicidade de cada lambda i como raiz do polinômio característico. Isso aqui é o polinômio característico. Polinômio característico do operador, né? Quer dizer, esse P de lambda ele é o determinante de t menos lambda i, onde esse t é um operador linear, mas aí eu considero qualquer matriz que representa o operador linear. Esse i é o operador identidade. Eu posso considerar a matriz identidade, que representa esse operador numa determinada base, por exemplo, na base canônica. E a gente supõe que você conseguiu fatorar e encontrou essas raízes aqui, certo? Lambda 1 até lambda r, e aí você tem mi é chamada, é a multiplicidade algébrica de lambda i. Tá? Claro que se você encontrar todos os m's iguais a 1, isso significa que cada raiz vai ter multiplicidade 1, e se a quantidade de raízes for igual ao grau do polinômio, o grau desse polinômio é igual à dimensão do espaço, tá? O grau de P é sempre igual à dimensão de V. Então, se você tiver n raízes, onde n é o grau do polinômio, n raízes distintas, aí automaticamente o operador já é diagonalizável pelo teorema que a gente acabou de ver. Tá? Mas pode acontecer de eu ter raízes múltiplas. Tá? E a gente chama isso de multiplicidade algébrica. A multiplicidade algébrica é quantas vezes cada lambda desses aparece como raiz do polinômio característico. Então vamos ver um exemplo. Um exemplo onde aparece uma raiz dupla, né? Uma raiz múltipla, uma raiz com multiplicidade 2. O exemplo é esse aqui. Vamos lá. O exemplo é esse aqui. Bom, eu vou considerar uma matriz, tá? Eu podia considerar um operador. Então a pergunta é: a matriz 3x3, 1, 2, menos 2. A segunda linha é 2, 1, menos 2. E a terceira linha é 2, 2, menos 3. Tá? A pergunta é: essa matriz é diagonalizável? Tá? E, se possível, encontrar a matriz diagonal e encontrar e fazer a diagonalização. Né? Então, vamos ver. Como é que a gente responde isso? Vamos chamar essa matriz de A. Tá? E vamos fazer umas contas. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o polinômio característico. Então, vamos fazer... Então, o primeiro passo aqui é obter P de lambda. P de lambda é o determinante
de A menos lambda I, onde I é a matriz de identidade 3 por 3. Então, isso aqui é igual a o determinante de... Bom, aí eu vou escrever a matriz de novo. 1, 2, menos 2. Vou fazer com calma aqui. 2, 1, menos 2. 2, 2, menos 3. Menos lambda vezes a matriz de identidade 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Quando a gente faz essa diferença, o P de lambda vai ser igual ao determinante da matriz 1 menos lambda, 2 menos 2, 2, 1 menos lambda, menos 2, 2, 2, menos 3, menos lambda. Tá? Então a gente pode calcular esse determinante de várias maneiras. Eu já fiz uma vez por Laplace, vamos fazer usando aquela regrinha que a gente repete as colunas, né? Então eu vou repetir aqui, ó, 1 menos lambda, 2 e 2. Como ela é 3 por 3, eu posso fazer isso, tá? Eu repito as duas primeiras colunas aqui do lado direito, e aí vou considerar aqui essas diagonais, né? Diagonal, eu vou multiplicar. Tá? As diagonais que apontam para baixo, eu considero com sinal positivo. Essas aqui. Tá? São 3. Ó. As que apontam para cima, da esquerda para a direita, eu considero com sinal positivo. Então, o que vai aparecer aí é o seguinte. Vamos lá. P de lambda vai ser igual 1 menos lambda vezes 1 menos lambda vezes menos 3 menos lambda. Então, vai ficar menos 1 menos lambda vezes lambda mais 3. Coloquei o menos 1 que aparece nesse terceiro fator em evidência. Tá? Nessa segunda diagonal, 2 vezes menos 2 vezes 2, menos 8. Menos 8. Na terceira diagonal, menos 8 de novo. Certo? Agora nas diagonais que vão ser negativas. Eu tenho 2 vezes 1 menos lambda vezes menos 2. Como eu tenho que trocar de sinal, isso aqui vai ficar mais 4 vezes 1 menos lambda. Certo? Nessa outra aqui, 2 vezes menos 2 vezes 1 menos lambda. De novo, eu troco o sinal, então fica mais 4, 1 menos lambda de novo. Aí, finalmente, a última aqui, 3 menos lambda vezes 2 vezes 2, vai dar mais 4 vezes lambda mais 3. Certo? Então, eu preciso simplificar isso. Eu vou copiar esse negócio. Vamos fazer assim. Copiar isso, passar para outra página. Página nova. Não deu muito certo, né? Dá para a gente ver mais ou menos o que é. Deixa eu copiar de novo. Página anterior. Vamos copiar de novo. Um pouquinho mais para cá. Pronto, agora vai dar certo. Página nova. Pronto, tá aqui. Ficou essas coisas aqui amarelas em cima. Mas o importante é que a gente está vendo o que é o P de lambda. Tá? Então aqui eu vou ficar com... aqui tem um quadrado, tá? Esqueci o quadrado que está aqui. Ó, veja. Aqui ó, tem um quadrado porque o 1 menos lambda aparece duas vezes. Tá aqui ele aqui, tá aqui ele aqui de novo. Certo? Esses três aqui que eu multipliquei dão origem a essa primeira parcela. Tá? Aí de novo, vamos conferir. Ó. 2 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 8. Menos 2 vezes 2 vezes 2 dá menos 8. Aí aqui nessas outras diagonais, indo para cima, né? 2 vezes 1 menos lambda vezes menos 2. Eu tenho que trocar de sinal, então dá 4 vezes 1 menos lambda. Aqui também é a mesma coisa. E esse último dá 4 vezes menos 3 menos lambda. Como eu troco de sinal, fica 4 vezes lambda mais 3. Então tá certo, tá tudo certinho. Então aqui vamos fazer a conta. Aqui você fica com menos 1 menos lambda ao quadrado vezes lambda mais 3, menos 16,
Vamos multiplicar aqui, mais 4 menos 4 lambda, certo? Mais 4 menos 4 lambda, mais 4 lambda, mais 12. E aqui eu posso cancelar alguma coisa, né? Simplificar isso aqui, o 4 lambda com menos 4 lambda. Aqui eu tenho menos 16 mais 4 mais 4 mais 12. Né? Isso vai dar o quê? 4, certo? Porque 4 mais 4 é 8, mais 12, 20, menos 16, 4. Então eu fico com P de lambda igual a menos 1 menos lambda ao quadrado, lambda mais 3, mais 4, menos 4 lambda, certo? Aí eu posso escrever isso ainda assim. Isso aqui é igual a menos 1 menos lambda ao quadrado, vezes lambda mais 3, mais 4 vezes 1 menos lambda. É interessante, quando você fizer essas contas, que você pense primeiro em obter uma forma fatorada, o P de lambda já fatorado. Então, não se afobe, não tente multiplicar logo as coisas, por exemplo, desenvolver esse quadrado. Deixa assim, porque no final pode ser que você tenha uma surpresa agradável, como o que aconteceu aqui. Ó. Você tem aqui o 1 menos lambda aparecendo nas duas parcelas e você pode colocar em evidência. Isso vai facilitar muito a vida da gente, porque eu vou ficar com 1 menos lambda aqui, e aqui vai ficar menos 1 menos lambda, lambda mais 3, mais 4. Então eu já obtenho o polinômio fatorado. Eu já sei que um dos autovalores é 1. Tá? Vamos descobrir quem é o outro, ou quem são os outros. Né? Aqui aparece 1 menos lambda, vezes. Bom, quando eu multiplico aqui, isso aqui vai dar menos lambda ao quadrado, aí troca o sinal, mais lambda ao quadrado. Agora, menos 3 lambda mais lambda, menos 2 lambda, eu troco o sinal. Então, mais 2 lambda. E menos 3 mais 4 dá 1. Certo? Então, isso aqui vai ser 1 menos lambda vezes lambda mais 1 ao quadrado, porque eu tenho um quadrado perfeito aqui. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, eu tenho duas raízes, embora o polinômio tenha grau 3, eu tenho apenas duas raízes, e essas duas raízes são 1 e menos 1, o 1 com multiplicidade 1 e o menos 1 com multiplicidade 2. Certo? Então, o que a gente tem aqui é uma ilustração daquela situação que eu falei antes. As raízes, elas não são todas distintas. Então, você não tem como concluir diretamente que que o operador é diagonalizável. Tá? Certo?